Boa noite, queridos! Sejam bem-vindos mais uma vez para mais uma live muito especial hoje, muito especial. Vou responder as perguntas mais profundas, as perguntas mais elaboradas e algumas perguntas que vocês mandam nas caixinhas, mas que eu terei agora mais tempo para desenvolver as respostas, ok? Então sejam todos bem-vindos, Lai, Ana, Germana, Graça e Paz, Renata, Daniele tá sempre mandando perguntinhas, Cleusa, Ana Paula, muito obrigada pelo elogio ao meu novo corte de cabelo. Tô com queda de cabelo, meu povo, que enfim, aí a gente corta para tentar aumentar o volume, mas enfim, né, esse não é o assunto da nossa live de hoje. Todos bem-vindos, Patrícia, Ângela, abraço do Piauí, Débora, muito bom, gente, ter vocês aqui, legal demais. Provavelmente muitas pessoas novas chegando por aqui, desde que eu comecei a falar sobre o lançamento desse curso novo, curso online, A Esposa Segundo o Coração de Deus. Chegaram mais de 1.000 pessoas, mais de 1.000 seguidores novos, então certamente temos pessoas novas aqui na live. Quero dizer que você é muito bem-vindo, muito bem-vinda. Sei que tem muitos homens que seguem, que conversam comigo de vez em quando, mandam até perguntas e é muito legal ter vocês por aqui também. Então eu vou me apresentar para quem não me conhece ainda, Larissa Ferraro. Eu sou conselheira bíblica, eu escrevi 2 livros, o Mulheres e Sexo, Mentiras que Escravizam e Verdades Bíblicas que Libertam, e o Comer para a Glória de Deus. São 2 livros baseados totalmente nas Escrituras Sagradas. Eu fui salva há mais ou menos uns 15 anos, o Senhor me salvou, mudou minha vida, transformou. Para quem quiser saber mais, aí tem meu testemunho no YouTube, como é que foi a história. E quando o Senhor me transformou, Ele transformou também o meu casamento. Meu casamento estava passando por uma luta muito grande, né? Na verdade, assim, o casamento estava morto, essa é a verdade, não existia mais sentimento, estava um caos total, mas o Senhor me salvou, transformou minha vida e nós já vamos agora para o nosso 23º ano juntos, pela graça do Senhor, e pensando nessas coisas que eu aprendi nessa caminhada, as coisas que o Senhor me ensinou e também a experiência que eu tenho com o comportamento humano. Trabalho há mais de 20 anos com comportamento humano e desde que me converti, esse trabalho é feito exclusivamente com a palavra de Deus. Para quem já está há mais tempo aqui sabe, conhece meu conteúdo. Para quem está chegando agora, tem muita coisa aí gratuita em YouTube, aqui mesmo no Instagram, em formato de vídeo. Eu tenho um site, blog, então assim, tem muito conteúdo gratuito e decidi, com esse conhecimento que o Senhor me deu, fazer o curso Esposa Segundo o Coração de Deus. Eu vou falar do curso depois, eu quero já entrar aqui nas perguntas de vocês. Então, se você... eu acho que se você não, eu vou pedir. Encaminhe essa live para outras pessoas que seriam abençoadas por esse conteúdo, tá certo? Na verdade, qualquer esposa vai ser abençoada, qualquer marido, qualquer casal, porque é a palavra de Deus. Então, vamos lá. A primeira pergunta que eu quero responder é uma pergunta que, infelizmente, eu recebo muito. Eu arrisco dizer que é a pergunta que eu mais recebo aqui. Essa pergunta é o seguinte: meu marido não me procura para intimidade sexual. O que fazer? Olha só, gente, essa é a pergunta que eu mais recebo aqui. E aí, existem 4 razões para um marido deixar de procurar a sua esposa para intimidade sexual. Agora que eu me toquei que eu estou sem o meu fone de ouvido, eu vou colocar e aí vocês me dizem se vocês estão me ouvindo melhor. Vamos lá. Como está o meu áudio aí para vocês, agora que eu coloquei o fone? Tinha esquecido de colocar.
Se alguém puder me dar um alô em relação à qualidade do áudio para vocês, tá ok? Se estão me ouvindo, tudo ok o áudio? Natália, muito obrigada. Show, então vamos seguir aqui com o fone de ouvido mesmo. Tá, então voltando aqui à minha resposta. Existem 4 principais razões para um marido não procurar a esposa para intimidade sexual. A primeira delas é uma esposa mandona, uma esposa que trata o marido como se ele fosse uma criança, como se ele fosse o filho dela. E aí a razão é muito óbvia, né? Quem seria o homem que gostaria de se relacionar sexualmente com a sua mãe, né? Os normais não iam gostar. Então, quando a esposa assume esse papel chata, mandona, os maridos não têm interesse em se relacionar com as suas esposas. Segunda razão seriam os problemas de saúde, algum problema hormonal, também o estresse, né? Se o seu marido está passando aí por uma situação de estresse, então também seria uma razão para ele não se interessar em intimidade sexual. A terceira razão seria o envolvimento com pornografia. E aí nós sabemos que o envolvimento com pornografia ele vem acompanhado de outro pecado, e se ele está se satisfazendo de outra forma, ele não tem interesse em se satisfazer com a sua esposa. E a quarta razão seria adultério. E a razão é a mesma, né? Por que ele não procura? A mesma razão do envolvimento com pornografia. Ele está se satisfazendo em outro lugar de uma outra forma. Então ele não tem interesse pela sua esposa. Ele está dando vazão a isso fora do casamento. O que fazer se isso está acontecendo? Primeira coisa, uma autoavaliação. Olhar para você mesma e ver como que você tem tratado o seu marido. E aí eu peguei aqui alguns provérbios de Salomão, que estão nas escrituras, falando sobre a mulher rixosa, a mulher briguenta, a mulher chata. E eu peguei aqui na nova linguagem de hoje, que eu achei legal pegar nessa versão. E olha só, Salomão fala 4 vezes, isso mesmo? 4 vezes sobre essa esposa briguenta. Ele fala o seguinte: é melhor morar no fundo do quintal do que dentro de casa com uma mulher briguenta. Provérbios 21 e 9. Provérbios 25 e 24. É melhor morar no fundo do quintal do que dentro da casa com uma mulher briguenta. Mesma coisa. Tá certo. É a mesma coisa que ele fala. Provérbios 21 e 19. É melhor morar no deserto do que com uma mulher que vive resmungando e se queixando. Provérbios 27 e 15. A esposa briguenta é como um dia triste em que a chuva não para de cair. Então, quando nós somos chatas com os nossos maridos, nós somos briguentas, isso certamente vai acabar com o desejo dele. E aí a minha pergunta é: como você tem tratado o seu marido? Essa autoavaliação você deve fazer. Você se cuida para ele? E eu não tô falando assim, que você precisa gastar muito dinheiro, que você precisa fazer plástica, né, assim, coisas extremas. Mas o básico, você tá limpa quando ele chega em casa? Você toma banho? Você tá ali minimamente arrumada para recebê-lo? Você é carinhosa com ele? Você é gentil? Você é agradável? Porque, assim, muitas vezes a mulher, ela assume aquele papel de, tipo assim, eu já conquistei, ele já é meu marido, então agora eu vou relaxar. E não é assim, né? Nós precisamos ter ali um mínimo de cuidado com os nossos maridos. Então isso, faça primeiro essa autoavaliação. Segunda coisa, avaliar a saúde do seu marido. Como que está a saúde do seu marido? Ele está obeso? Porque isso é um fator que pode estar prejudicando a intimidade de vocês. Ele faz atividade física? Como é a alimentação que você providencia para sua casa? Porque isso é uma responsabilidade da mulher. O cuidado da sua casa, o cuidado com a alimentação. Como é que ele tem se alimentado? Quando é que ele foi no médico a última vez? Ele fez algum exame? Como é que está a saúde dele? Ele está passando por problemas no trabalho? Problemas familiares? Existe algum fator estressante acontecendo na vida dele? Que pode estar afetando a intimidade de vocês? Terceira situação, né, que é a situação do envolvimento com pornografia. E aí você precisa avaliar o seguinte: o seu marido, ele vai pro banheiro com o celular? Ele fica muito tempo lá?
Ele fica acordado além de você? Você vai dormir um horário e ele fica até altas horas mexendo no computador enquanto você está dormindo? Os equipamentos digitais, né? Computador, celular, eles têm senhas que você não conhece, são secretas. Porque, gente, a pornografia, ela... Muitas vezes a mulher desconfia, mas ela não quer acreditar no que está acontecendo, né? E aí nós vamos precisar lidar com isso, porque a pornografia, ela destrói casamentos, destrói. E ela tem sido uma grande ameaça mesmo dentro da igreja, tá? No curso O Esposa Segundo o Coração de Deus, eu falo sobre 12 danos que a pornografia causa aos casamentos. Mas só para vocês terem uma noção, eu vou dar aqui uma pincelada em 3, tá? Primeira coisa, cria um mundo de fantasia. Então tira a pessoa da realidade. O marido que está vivendo com envolvimento em pornografia, ele não tem mais a noção da realidade. Ele vive achando que tudo e qualquer coisa ao redor dele é similar com as coisas que ele tem visto, tá? Ele fica querendo colocar em prática, muitas vezes, coisas que ele vê, né? Ou se ele está fazendo alguma coisa com o esposo, né? Porque a gente está respondendo ainda a questão do marido que não procura. Mas ele passa a viver ali o mundo dele de fantasia. Ele começa a treinar a mente dele para interações irreais, o tipo de linguagem, o tipo de corpo, o tipo de atitude da mulher, a atitude do homem nos filmes pornográficos, não é a realidade, está muito longe de ser a realidade. Então, por conta disso que ele está treinando a mente dele nessa fantasia, ele não consegue mais ter desejo por uma situação normal e natural, de um casamento com uma esposa com um corpo normal. Por quê? Porque ele está alimentando a mente dele com essa porcaria, tá? E a terceira, a pornografia, ela também contribui para a violência contra a mulher. O marido que consome pornografia, muitas vezes ele se torna mais grosseiro com a sua esposa, né? Os homens em geral que consomem pornografia, eles passam a ver a mulher como um objeto, né? Então desvaloriza completamente. São apenas três características, 3 coisas que a pornografia faz com o casamento. Então nós precisamos estar muito atentas a isso. E aí, no quarto ponto, que seria o marido que nega a intimidade por conta de estar adulterando a sua esposa. E aí você deve se perguntar o seguinte: seu marido tem amizade próxima com outras mulheres? Ele some em alguns momentos, tipo, você tenta ligar para ele, ele não atende, o celular desaparece, isso acontece com frequência. Claro que isso pode acontecer uma vez ou outra sem que o marido esteja fazendo nada demais, mas isso acontece com frequência. As faturas de cartão de crédito dele são acessíveis para você? Você sabe com o que ele gasta ou isso é algo secreto? Seu marido é crente? Ele tem frutos? Ele serve na igreja? A igreja de vocês ensina a palavra de Deus de verdade? Ensina a Bíblia? Ou é uma igreja onde tem palestras motivacionais, ninguém nem abre a Bíblia, você nem leva a Bíblia para a igreja porque ela não é de muita utilidade na sua igreja? Então são coisas que vocês precisam estar atentos. Onde a palavra de Deus não está sendo ensinada, certamente vocês não estão sendo alimentados e vocês não estão sendo protegidos do mundo, do próprio coração e do diabo. Então isso é um cuidado. Vocês têm amigos crentes maduros e vocês deveriam ter para buscar ajuda. Tá? E aí, o que nós precisamos compreender? Que negar-se à esposa ou negar-se ao marido é pecado diante do Senhor. Como é que nós sabemos isso? Porque a Bíblia diz isso. 1 Coríntios capítulo 7, dos versos 3 ao 5, Paulo escreveu o seguinte: que o marido conceda à esposa o que lhe é devido, e também, de igual modo, a esposa ao seu marido. A esposa não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido. E também, de igual modo, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a esposa. Não se privem um ao outro, a não ser por mútuo consentimento, por algum tempo, para se dedicarem à oração. Depois retomem a vida conjugal, para que Satanás não tente vocês por não terem domínio próprio. Então, a palavra de Deus diz que nós não devemos nos negar aos nossos cônjuges. Isso serve para a mulher e isso serve para o marido.
Se você tem um marido que se diz crente e ele está se negando a você, o seu marido está em pecado. E a gente vai precisar lidar com isso, com o pecado do seu marido. Como é que a gente faz isso? Vamos para a palavra de novo. Gálatas capítulo 6, verso 1, Paulo ainda escreveu assim: Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vocês que são espirituais, restaurem essa pessoa com espírito de brandura, e que cada um tenha cuidado para que não seja também tentado. Nós vamos precisar lidar com esse marido. Você vai precisar em algum momento sentar para conversar com ele e conversar sobre esse assunto. Mostrar para ele, abre a sua Bíblia e mostra para ele, vai lá em 1 Coríntios 7 e mostra. Meu amor, olha, nós deveríamos estar dando atenção para essa área. E eu vejo que você parece não se interessar muito. Então é com espírito de brandura, mas você vai precisar em algum momento conversar com seu marido sobre isso, tá? E aí, se esse marido não muda depois de conversas, a gente vai ver o que a Bíblia diz. Mateus 18, a gente vai entrar nesses passos. Se o marido não muda, não se arrepende. Mateus 18, do 15 ao 17, diz assim: se o seu irmão pecar contra você, e aí um marido ou uma esposa que está privando o seu cônjuge de algo que é devido a ele está pecando contra o cônjuge. Vá e repreende-o em particular. Então você vai conversar com ele. Se ele te ouvir, você ganhou seu irmão. Então se o marido te ouvir e ele mudar, passar a se dedicar a essa área, ótimo, ganhou seu irmão, acabou, não precisa fazer mais nada. Mas, se não ouvir, ou seja, se ele não mudar, não se arrepender, leve ainda com você uma ou duas pessoas, para que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, todas as questões sejam decididas. E aí, eu sei que essa área é uma área delicada, então você vai precisar conversar isso com quem? Com outro homem. Algum irmão mais velho da igreja, um irmão mais maduro ou até o pastor. Porque você vai precisar que essa pessoa, esse homem, tenha conversas com seu marido. E tente ajudá-lo de alguma forma a se arrepender do seu pecado. Então você vai e leva outra pessoa para ajudar. O objetivo é restaurar o marido, tá? E aí continuando. Se ele se arrepender, ótimo, né? As coisas estão resolvidas. Se ele se recusar a ouvir, essas pessoas expõem o assunto à igreja. Então a gente percebe assim que entra numa questão de disciplina bíblica mesmo, né? Se o marido se negar completamente, isso pode chegar ao ponto da igreja discipliná-lo, porque a gente é um pecado. Um cônjuge não deve privar o outro disso. Isso faz parte do casamento, ok? Então, e aí finalmente Mateus escreve: e se ele se recusar a ouvir essas pessoas, exponha à igreja, e se ele se recusar a ouvir também a igreja, considere como gentio publicano. O que significa considerar como gentio publicano? Considera como se essa pessoa fosse descrente. E o que a gente faz com o descrente? A gente não bate nele, a gente não bota ele para fora, a gente evangeliza um descrente. Então, se você tem um marido que se diz crente, mas ele está pecando contra você por te privar da intimidade sexual, e ele não se arrepende de jeito nenhum, ele não está vivendo como alguém crente, como alguém que nasceu de novo, como um salvo em Cristo, tá? Então, tem que chegar a ser exortado. A gente vai ter que seguir esses passos. Claro que tudo isso com muita oração sempre, em todas as situações. E se o marido não for crente? E a gente entra numa situação mais delicada, né? Porque se o marido não é crente, a gente não tem como exortar. Vai exortar? Ele não obedece a palavra porque realmente a palavra não é a autoridade na vida dele. E ele nem pode obedecer porque ele não tem o Espírito Santo habitando. Então, o que a gente faz? A Bíblia ainda assim tem resposta. 1 Pedro, capítulo 3, versos 1 e 2, diz assim: igualmente vocês, esposas, estejam sujeitas cada um ao seu próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma por meio da conduta da sua esposa, a observar o comportamento honesto e cheio de temor que vocês têm. Então, o marido descrente, a gente vai orar pela situação e a gente vai investir na nossa vida espiritual, no nosso relacionamento com o Senhor. A gente vai cuidar disso. Se o marido não quer saber do Senhor, a gente não vai abandonar o Senhor, não vai deixar de se dedicar ao crescimento espiritual por conta de um marido que não quer obedecer. Então a gente cuida do nosso relacionamento com o Senhor e deixa que o Senhor cuida
do casamento, tá? É entregar ao Senhor, orar e fazer dessa forma, ok? Então, quero lembrar vocês, eu tô ainda respondendo a primeira pergunta. Tem algumas aqui pra gente conversar, mas eu quero lembrar vocês que hoje é o último dia de inscrição para o curso Esposa Segundo o Coração de Deus. As inscrições elas vão até às 11h59. Você pode fazer a inscrição entrando no link que está na descrição aqui do perfil do Instagram. O que tem nesse curso? Ele é um curso com 5 módulos e são os seguintes módulos e aulas. Primeiro, fundamentos para um casamento que glorifica a Deus. Vai aprender o que significa o segundo coração de Deus. Vai aprender que tipo de esposa você é. Criação, queda e redenção do casamento, ou seja, a história bíblica e como cada parte da história bíblica se relaciona com os casamentos. Vai aprender que é preciso nascer de novo. Nós precisamos que o Espírito Santo esteja habitando em nós para que a gente viva segundo o coração de Deus. Vai aprender o segredo, ponto ali, que foi o que mudou totalmente o meu casamento, que é a questão de tirar a trave do meu próprio olho, para depois ajudar o meu marido a tirar o cisco do dele. Vai aprender como a sua identidade em Cristo muda o seu casamento completamente. Vai também aprender sobre o coração biblicamente, que é o nosso centro de controle. Tudo flui do nosso coração. Você vai entender como funciona o coração. Aí, no módulo 2, você vai aprender sobre as características da esposa segundo o coração de Deus. Aprender como se tornar uma auxiliadora, como o Senhor quer de você, o que é e o que não é a submissão bíblica, as consequências da submissão e da insubmissão, as características da esposa ou mulher virtuosa. Módulo 3, como vencer os principais desafios do casamento. Você vai aprender sobre como lidar com os pecados do seu marido, vai aprender como você trata quando o seu marido se envolveu com pornografia, vai aprender sobre problemas de comunicação, sobre conflitos financeiros, o que é e o que não é perdão e tudo que a Bíblia ensina sobre perdão. Quarto módulo, glorificando a Deus com um marido que não obedece à palavra. Você vai entender o que Deus quer de você, vai entender, vai identificar o que é um marido abusivo, vai saber como lidar com um marido abusivo, vai saber quais são as permissões bíblicas para divórcio, vai aprender também sobre expectativas e contentamento no casamento. E o quinto módulo, glorificando a Deus no tornar-se uma só carne. Vai aprender que o diabo tem sido professor nessa área e quais são as consequências disso. Vai também saber sobre desejo sexual feminino e masculino, qual é o alvo da intimidade física, se entre 4 paredes vale tudo ou não, como a pornografia acaba com o seu casamento. Vai aprender também sobre a esposa de Cântico dos Cânticos e vai ter 8 lições sobre essa esposa de Cântico dos Cânticos, tá? Então esse é o conteúdo, lembrando que é só até hoje 23h59, porque às 0 horas fecha tudo e encerra o curso, tá? Encerra as inscrições do curso. Então, continuando aqui nas perguntinhas de vocês. Pergunta 2. Por que existem tantos conflitos em casamento e como evitar isso? Realmente é muito comum, né? São 2 pecadores vivendo embaixo do mesmo teto. Antes era um só pecador e depois se juntam, passam a ser 2 pecadores. Por que tem tanta confusão? E aí nós vamos para Tiago, livro de Tiago, capítulo 4, versos de 1 a 6. Vou ler aqui para vocês. De onde procedem as guerras e brigas que há entre vocês? De onde, senão, dos prazeres que estão em conflito dentro de vocês? Vocês cobiçam e nada têm. Matam e sentem inveja, mas nada podem obter. Vivem a lutar e a fazer guerras, não têm porque não pedem. Pedem e não recebem, porque pedem mal para esbanjarem seus prazeres. Gente infiel, vocês não sabem que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo se torna inimigo de Deus. Ou vocês pensam que é em vão que a Escritura diz, é com ciúme que por nós anseia o Espírito que Ele fez habitar em nós? Mas Ele nos dá cada vez mais graça. Por isso diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Vamos entender aqui o que é que Tiago está falando, o que é que Tiago está nos ensinando, tá? Quando nós falamos em conflito,
o que é que nós vemos? Nós vemos ali pelo menos duas pessoas que estão em desacordo. E aí, esse é o princípio, né? Porque nós podemos ver até duas pessoas se batendo ali, tentando literalmente matar uma outra. Inicialmente, Tiago vai nos apontar as zonas de batalha. Então, em geral, nós vemos só uma. A gente e a outra pessoa, né? Duas pessoas ali em conflito. Mas ele vai nos apontar algumas zonas de batalha. Ele começa dizendo o seguinte: de onde procedem as brigas, guerras que há entre vocês? Zona de batalha número 1, a gente e a outra pessoa. E aí, nossa outra pergunta: de onde, se não, dos prazeres que estão em conflito dentro de vocês? E essa palavra prazeres aqui nada mais é do que cobiças, desejos desordenados. Então ele nos aponta aqui o segundo campo de batalha. O primeiro são as duas pessoas que estão em conflito. O segundo são os desejos que estão guerreando dentro dessas pessoas. Desejos bons ou desejos ruins, tá? Nós queremos coisas erradas em si, isso já é um problema, mas nós queremos coisas certas de forma errada ou na intensidade errada. Então ele nos aponta que esse é o segundo campo de batalha. Queremos coisas de maneira errada. Nós queremos controle, né? Isso em si já é errado, porque quem tem o controle é o Senhor. Nós queremos um marido que ande nos caminhos do Senhor. Isso é um desejo ruim? De forma nenhuma. Isso é um desejo ótimo. A questão é, o que você faz quando você não consegue obter esse desejo? Quando o seu marido não está andando nos caminhos do Senhor. Nós queremos um marido que se comunique melhor com a gente. Ok, é um desejo bom. Mas o que você faz quando o seu marido não se comunica com você? Nós queremos um marido líder. Também é bom, a Bíblia diz que o marido tem que ser líder. Mas o que você faz quando o seu marido não é líder? A maneira que eu lido com os desejos que não são atendidos vai mostrar muito sobre o lugar que esses desejos estão ocupando no meu coração. Se eu peco para obter o que eu quero, meu marido não é líder, então eu desrespeito ele. Ou seja, eu estou pecando porque eu não tenho o que eu quero. Ah, se o meu marido não se comunica bem, aí eu falo mal dele, eu maltrato ele. Ou seja, eu estou pecando porque eu quero obter algo que eu não estou obtendo. Eu entro em desespero e aí também é pecado. Percebe? Se isso está acontecendo, o desejo, ele virou algo a mais no meu coração. Ele não é mais só um desejo. Ele subiu um trono que existe dentro do meu coração, que é um trono aonde deveria habitar o Senhor Jesus. Mas eu coloco qualquer tipo de coisa ali em cima. Eu coloco o meu desejo por controle, eu coloco o meu desejo por um marido líder, e aí esse desejo passa a me consumir, e eu peco porque eu não consigo obter, ou peco porque eu quero obter, e o caminho que eu sigo é um caminho errado. E aí Tiago vai continuar falando. Vocês não têm algumas coisas porque vocês não pedem. Ou vocês pedem, mas pedem por razões erradas, para esbanjarem nos seus desejos desordenados. Está nos versos 2 e 3. Então, não conseguimos muitas coisas porque não pedimos. O que é isso? Falta de oração. Nós não oramos por essas coisas. E aí Deus diz que existem coisas que nós não temos porque nós não oramos, nós não pedimos ao Senhor. Ou então pedimos por razões egoístas, pedimos para nos vingar, pedimos para nos sobressair sobre os outros, para ver o outro se dar mal, mesmo que esse outro seja meu marido. Então eu peço por razões erradas, e aí o Senhor não me dá também. E aí ele continua, verso 4. Adúlteros, infiéis. Por que Deus nos chama de adúlteros e infiéis? Porque o que eu falei, acabei de falar sobre os ídolos, falsos deuses no nosso coração. Quando nós colocamos falsos deuses no nosso coração, nós estamos adulterando o nosso relacionamento com o único Deus verdadeiro. Então Deus nos chama de infiéis, porque Ele tem ciúme de nós. Tiago vai explicar isso. Deus tem ciúme do seu povo. Eu vou explicar isso no curso sobre o que o casamento aponta para quê? Esse relacionamento de Cristo com a sua igreja. Deus tem ciúme do seu povo, então Ele não quer que nosso coração seja adúltero.
Nossa situação é triste, gente. Olha só. Então nós vemos uma zona de batalha, eu contra as pessoas. Aí Tiago nos aponta mais uma segunda zona de batalha dentro do meu coração. Desejos desordenados, dentro do coração do meu marido também desejos desordenados. E aí Tiago vai apontar para o terceiro campo de batalha, que é onde está o verdadeiro problema. É a nossa guerra contra Deus. Nós estamos em guerra contra Deus. Nós estamos fazendo tudo o contrário do que Ele queria que nós fizéssemos. Triste, né? Mas talvez você esteja pensando, Larissa, como você é exagerada. Eu não sou assim, eu não sou tão ruim. O problema do meu casamento é o meu marido, não sou eu. Tá? Se fosse eu, era fácil, mas não sou eu, o problema é ele. Será? Será que a gente não é tão ruim assim? Depende com o que a gente está se comparando. Se eu estou comparando ali com outro pecador, talvez eu nem seja, né? Mas olha só, qual é a régua do Senhor? Qual é o padrão do Senhor? E aí eu vou falar aqui o padrão. Se você passar, aí eu vou concordar que você não é uma pessoa tão ruim assim, tá? E eu também, tá? Eu tô falando você, mas eu me incluo aí na mesma situação. Olha só, qual é a régua do Senhor? Mateus 5, 21 e 22. Vocês ouviram que foi dito aos antigos, não mate. E ainda, quem matar estará sujeito ao julgamento. Eu, porém, lhes digo que todo aquele que se irar contra o seu irmão está sujeito a julgamento. E quem insultar o seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem o chamar de tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Você se ira contra seu marido? Eu me iro. E o Senhor está dizendo que eu fico sujeito ao inferno de fogo por causa disso. Olha só, olha o padrão de Deus e olha aonde eu tô. Eu tô tão baixo no padrão de Deus que eu não sei nem apontar aqui para vocês, né? Então o padrão do Senhor é muito elevado. A gente não alcança. Ainda em Mateus, um pouquinho mais para frente, versos do 38 ao 48. Vocês ouviram que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, lhes digo, não resistam ao perverso. Se alguém lhe der um tapa na face direita, oferece-lhe também a face esquerda. Se alguém quer processar você e tirar-lhe a túnica, deixe que leve também a capa. Se alguém obrigar você a andar 1 milha, vai com ele 2. Dê a quem lhe pede e não volte as costas ao que quer lhe pedir emprestado. Vocês ouviram que foi dito, ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Eu, porém, lhes digo, ame os seus inimigos e orem pelos que perseguem vocês, para demonstrarem que são filhos do Pai de vocês, que está nos céus. Porque Ele faz o seu sol nascer sobre maus e bons e vir chuvas sobre justos e injustos. Porque se vocês amam aqueles que os amam, que recompensa terão? Os publicanos também não fazem o mesmo? E se saudarem somente os seus irmãos, o que é que estão fazendo demais? Os gentios também não fazem o mesmo? Portanto, sejam perfeitos, como perfeito é o Pai de vocês que está no céu. E aí, se você passa, né? Como eu falei, se você tá ok aqui com esse padrão, beleza. Você não precisa nem assistir essa live. Na verdade, se você tá ok nesse padrão, pode entrar aqui, ó, pedir para participar, que eu vou colocar você para assumir a live. Você toca e vai me ensinar, tá bom? Mas a real é que a gente não está. Então, Tiago vai nos ensinar agora o caminho de volta. Como que a gente resolve conflitos de relacionamento? A gente vai voltar nesses campos de batalha. E a solução está na continuação do texto de Tiago, nos versos 7 a 10 no capítulo 4. Portanto, sujeitem-se a Deus, mas resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Qual é o papel do diabo nisso, gente? O diabo, ele é o mais interessado na destruição dos relacionamentos, principalmente dos casamentos. E o que Tiago está dizendo, resistam, não precisa fazer exorcismo, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Cheguem perto de Deus e Ele se chegará a vocês. Limpem as mãos, pecadores, ou seja, se lavem, se purifiquem. E vocês que são indecisos ou mente dividida, purifiquem o coração. Reconheçam a sua miséria, lamentem e chorem, que o riso de vocês se transforme em pranto e que a alegria de vocês se transforme em tristeza. Humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. O que Tiago está descrevendo aqui?
Ele está descrevendo o processo de arrependimento. Tiago está mostrando o caminho de volta. Na resolução dos conflitos, nós precisamos nos arrepender do que é a nossa parte. Então a gente pede perdão ao Senhor, a gente se humilha diante do Senhor, a gente resiste ao diabo, a gente se achega ao Senhor. E aí nós vamos encontrar graça e misericórdia. Provérbios 28:13 diz que quem esconde as suas transgressões jamais prosperará, mas aquele que confessa e deixa encontra misericórdia. Então, quando nós confessamos nossos pecados diante dos conflitos de relacionamentos e deixamos isso, o Senhor nos dá misericórdia. O caminho, então, de volta é nos campos de batalha. Eu peço perdão ao Senhor, eu me reconcilio com o Senhor, e aí o meu coração é transformado, os meus desejos passam de desejos desordenados para um desejo de agradar e glorificar o Senhor. Quando eu resolvo isso no meu coração, que é o campo de batalha número 2, eu vou para o campo de batalha número 1. E aí eu consigo lidar com as pessoas de uma maneira misericordiosa, piedosa, e eu resolvo conflitos. Percebe? Então essa é a maneira de lidar com os conflitos. Eles são uma realidade, eu expliquei por que eles são uma realidade e qual é o caminho de volta, como é que a gente resolve isso. Ok? Então vamos para mais uma pergunta. Vamos lá. Escuto frequentemente que elas, as mulheres, estão tão cansadas, que têm tantos afazeres e que no final do dia, quando seus maridos as procuram, não querem se relacionar com eles. A fala delas dá a entender que os maridos são incompreensíveis e não se compadecem de suas esposas. Então aqui é o contrário da primeira pergunta. A primeira pergunta é quando o marido não quer nada. Aqui a pergunta é quando o marido quer e a esposa que não quer. Será que temos que nos relacionar sexualmente com o nosso marido apenas quando sentimos vontade? Quem está certo e quem está errado? E aí, gente, eu respondi uma caixinha que tá como rios aí no meu Instagram. Uma caixinha, eu respondi com uma pergunta que eu acho que dura 20 segundos. E esse rios deu mais de 200 mil visualizações sobre esse assunto aqui. Tá? Se eu tenho que me relacionar com meu marido só quando eu tenho vontade. Percebe isso? Quando o meu marido quer e eu me nego, eu estou colocando ali o padrão que as coisas só acontecem quando eu quero. Ou seja, eu sou a rainha do meu lar. Tudo deve acontecer para mim do jeito que eu quero e eu é que decido. Será que é isso que Deus quer da gente? A gente já viu 1 Coríntios 7, do 3 ao 5. Que a gente não deve se negar ao marido. O marido também não deve se negar a nós, né? Por quê? Porque a intimidade é algo que a gente dá para o outro. O marido dá pra gente e a gente dá para ele, certo? Então, realmente, se nós estamos gastando toda a nossa energia em outras atividades e não está sobrando nada para o marido, nós precisamos avaliar as nossas prioridades. O relacionamento com o Senhor é o número 1 no nosso coração, isso é, assim, não tem negócio. O Senhor é o primeiro lugar. Depois do relacionamento com o Senhor, a Bíblia nos instrui que é o relacionamento com o nosso marido. É o único relacionamento que é uma só carne. Os dois se tornam um só. Esse é um relacionamento que a gente deveria estar investindo em seguida do relacionamento com o Senhor, tá? Então a gente precisa avaliar. Precisa avaliar também a condição de saúde da esposa. Você tem cuidado da sua saúde, esposa? Tem feito avaliação, às vezes com um profissional médico? Como é que está também o estresse? Isso também ainda continua sendo relacionado às prioridades da vida. Tá? Avaliar outra coisa, pensamentos que tem cultivado sobre o marido. Uma esposa que cultiva maus pensamentos sobre o seu marido, ela não tem desejo por ele. Ela vai se negar a ele porque ela não quer. Ela só fica pensando nos defeitos dele, ela é amargurada, ela tá sempre criticando, achando ali coisas erradas que ele fez. Se os pensamentos forem assim, não tem desejo, né? Então, tem aquela questão também de achar que já conquistou e acabou, agora é só empurrar com a barriga e até que a morte os separe. Isso não deveria ser assim. É muito triste isso, gente, mas eu escuto vários casos do marido abandonar a esposa e que a esposa jurava que aquele homem era apaixonado por ela e que nada ia mudar isso. E a esposa maltrata o marido, se nega a ele várias vezes, até um belo dia que ele cansa, né? Isso está totalmente errado, porque nós devemos ser fiéis sempre, mas é uma realidade que acontece, tá?
lembrar outra coisa dentro dessa questão da intimidade, se esforçar para ter intimidade com o marido. O sexo, ele é uma expressão de amor. Ele não é performance, ele não é algo que eu tomo do outro, mas ele é algo que eu dou para o outro como uma expressão de amor, uma demonstração de amor. É como uma proteção para o casamento. Nós vimos o apóstolo Paulo falando, não se neguem para que Satanás não tente vocês. Então é uma proteção para o casamento. Outro ponto. Paulo escreveu aos Filipenses, capítulo 2, versos de 3 a 8. Não façam nada por interesse pessoal ou vaidade, mas por humildade, cada um considerando os outros superiores a si mesmo, não tendo em vista somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos e reconhecido em figura humana. Ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Então, Jesus, ele veio de maneira humilde para nos servir. Serviço de amor. E aí Paulo está dizendo, nós devemos nos inspirar no que o Senhor fez por nós. E nós devemos considerar os outros mais importantes do que a gente. Difícil, né? Bem difícil. Sem Cristo, impossível. Mas esse é o padrão. Então nós devemos servir sim os nossos maridos com um coração humilde. 1 Coríntios 13 vai falar sobre a definição do amor, né? Versos 4 e 5. O amor é paciente e bondoso, ou seja, faz o bem ao outro. O amor não arde em ciúmes, não se envaidece, não é orgulhoso, não se conduz de forma inconveniente, não busca os seus próprios interesses. Então, uma expressão de amor não deve buscar os seus próprios interesses, mas deve buscar agradar ao outro. E aí, nesse caso, o outro é o nosso marido, né? Nós devemos sim guardar energia, organizar nossas prioridades para que a gente possa se dedicar a essa área do nosso casamento. Quarta pergunta. É pergunta, né, gente? É pergunta. Mas vamos lá, vamos continuar aqui. Enquanto eu tiver fôlego, eu vou. Olha a pergunta. De 0 a 10, qual o nível de importância que o sexo tem dentro do casamento? E por quê? Eu não consigo dar um número, gente. Sinceramente, não consigo. Eu só sei dizer que não é 10 e não é 0, tá? Por que que não é 10? Porque o sexo não é a coisa mais importante do casamento. Ponto final. Não é. É algo bom, é importante, mas não é o mais importante. E também não é 0, porque não é uma coisa que não tem importância. A gente viu, pelo menos uma das importâncias é a proteção. Proteger os cônjuges, guardar o coração dos cônjuges. Né? Paulo vai falar sobre isso. Então, isso aqui a gente já sabe que não é 0, tá? Então não tem um número exato. Porém, é uma área sim que nós devemos dar atenção. Tem muita pergunta sobre esse assunto, né, gente? Tem muita pergunta, mas eu vou continuar respondendo aqui. Quinta pergunta. Nos dias de hoje, os casais se relacionam sexualmente antes de se casar. Que problemas um casal pode sofrer por causa desse princípio quebrado, né? De se guardarem puros para o casamento. Eu estou lendo aqui uma observação sobre essa pergunta que eu também recebo com muita frequência a seguinte situação. Meu marido sumiu com outra pessoa. Ele desapareceu, ele abandonou o nosso lar, a gente inclusive tinha filhos. E aí eu pergunto, vocês eram casados? Não, a gente não era casado. Então vamos lá, gente. O mundo tem nos dado conceitos que não são os conceitos de Deus. Infelizmente, existem clubes sociais que levam o nome de igreja, mas que nada tem a ver com a Igreja de Cristo, tá? São lugares onde a palavra de Deus não é ensinada ou então é completamente distorcida. Se o pastor ensina que viver junto é casamento, ele está equivocado. Isso não é verdade. Por quê? Porque as escrituras são muito claras em relação à imoralidade sexual, ou seja, qualquer tipo de envolvimento sexual fora do casamento é condenado pelo Senhor. Então, sendo assim, precisa se casar para se envolver sexualmente. E envolvimento sexual não significa casamento.
tá? O que forma casamento não é ter filhos. O fato de ter filhos não significa que isso é um casamento diante do Senhor. Não, pode ser diante da sociedade, por conta da lei dos homens, mas diante do Senhor precisa ser feita uma aliança, assumido um compromisso de fidelidade, um compromisso que aquela união seja até que os dois tenham que se separar por causa da morte de um deles, tá? Gênesis 2:24, o Senhor estabelece o princípio do casamento, então deixa-se pai e mãe, ou seja, deixa aquele relacionamento de origem, os dois se unem, né, entram em uma aliança diante do Senhor, e aí depois disso eles se tornam uma só carne. Se não tem essa aliança feita, esse compromisso firmado diante do Senhor, não é casamento, não é casamento, ok? E aí, quando a intimidade é relacionada... outra coisa que o apóstolo Paulo vai falar, que mostra que a relação sexual não legitima casamento. 1 Coríntios 7:9. Mas se não conseguem se dominar, tá falando em relação à sexualidade, que se casem, porque é melhor casar do que arder em desejo. Então Paulo está diferenciando bem a questão de relacionamento sexual e casamento. Se quer se relacionar sexualmente, tem que se casar. Não, uma coisa não é igual a outra. Então, primeiro, os casais que se relacionam antes do casamento, eles não vão experimentar a verdadeira intimidade, não vão, tá? Gênesis 2:25, que é logo em seguida que o Senhor estabelece o casamento, diz que Adão e Eva estavam nus e não se envergonhavam. Eles não tinham nada ali o que esconder um do outro. Eles tinham total intimidade, eles tinham total liberdade. Isso não acontece com um casal que já se une, que já entra no casamento já tendo iniciado a intimidade. E, gente, eu tô falando pra vocês as coisas que são certo, são as coisas que a Bíblia diz. Quem conhece a história, e eu conto, já contei várias vezes, é um livro aberto, eu venho de um passado de imoralidade. Eu vivi com meu marido durante 7 anos e depois que eu me casei. E eu estava errada, eu estava em pecado. Mas o Senhor mudou a minha vida, hoje eu sei o que é o certo, então a minha obrigação é ensinar o certo, não ensinar o que eu fiz, ok? Então, continuando. Os problemas de um casal que inicia a vida sexual antes dessa aliança, tá? O sexo, ele não vai ser feito com base no amor. E isso vira um hábito. Ele vai estar sendo feito com base em quê? Em usar o outro para o seu benefício. Quando um casal se une sexualmente antes de casar, eles simplesmente estão usando um ao outro para o seu próprio benefício. E eles se treinam ao fazer isso. E aí quando entra no casamento, quando oficializa o casamento, essa prática, né, foi a maneira que eles aprenderam a fazer. Então o Senhor resgata e o Senhor transforma, isso é um fato. Mas é o que acontece, tá? Outra coisa, as mentes foram treinadas para essa interação de usar um ao outro para o seu próprio benefício. Então, isso vai gerar problema. E eles não vão experimentar a bênção do Senhor da maneira que deveria ser. Então, esses são alguns dos problemas dos casais que iniciam ali a intimidade sexual sem o casamento, tá? Sem oficializar o casamento. Muito bem. Vamos para mais uma pergunta. Vamos ver se eu consigo responder mais alguma depois dessa. Mas vamos lá. 6ª pergunta. Normalmente, as pessoas, quando têm dificuldades nos relacionamentos, nos conflitos, elas querem resolver de 2 maneiras. Ignorar o conflito, bem como a pessoa que causou, ou atacar a pessoa que gerou o conflito. Verdade. Seriam essas atitudes certas ou não? Já digo que não. O que há de errado com elas e como podemos resolver conflitos biblicamente falando? Então, nós já vimos uma série de coisas lá em Tiago. Vamos ver mais. Essas são formas naturais, não estou dizendo que são normais, elas são naturais para o nosso coração pecador. É a maneira que o coração lida. Na primeira, nós pecamos por omissão e na segunda, nós pecamos pela forma de lidar com a situação, né? Isso é o natural para a gente. Deus nos permite passar pelos conflitos para que a gente cresça em semelhança a Cristo. É importante ressaltar isso, que o Senhor não nos tira, não nos livra do conflito, mas Ele usa o conflito. Paulo escreveu isso em Romanos. Ainda em Romanos, Paulo vai escrever
como que deve ser a base dos nossos relacionamentos? Em Romanos capítulo 12, dos versos 9 ao 21, Paulo vai nos dar uma série de ações práticas para que a gente lide com situações de conflito. Olha lá. O amor seja sem hipocrisia. Odeiem o mal e apeguem-se ao bem. Amem uns aos outros com amor fraternal. Quanto à honra, deem preferência aos outros. Quanto ao zelo, não sejam preguiçosos. Sejam fervorosos em espírito, servindo ao Senhor. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes nas tribulações e perseverem na oração. Ajudem a suprir as necessidades dos santos. Pratiquem a hospitalidade. Abençoe aqueles que perseguem vocês. Abençoe, não amaldiçoe. Alegrem-se com os que se alegram e chorem com os que choram. Tenham o mesmo modo de pensar de uns para com os outros. Em vez de serem orgulhosos, sejam solidários com os humildes. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Não paguem a ninguém mal por mal. Procurem fazer o bem diante de todos. Se possível, no que depender de vocês, vivam em paz com todas as pessoas. Meus amados, não façam justiça com as próprias mãos, mas deem lugar à ira de Deus, pois está escrito: a mim pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Façam o contrário. Se o seu inimigo tiver fome, dê-lhe de comer. Se tiver sede, dê-lhe de beber. Porque fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Então aqui nós temos várias orientações. Dentro dessas orientações de Paulo, temos os seguintes pontos a colocar em prática. Primeiro, dê preferência e honra aos outros. Então, se a gente colocar isso em prática, já acaba com metade dos conflitos. Segundo, seja paciente nas provações. Terceiro, persevere nas orações. Quarto, abençoar e orar pelos que perseguem vocês. Se é um marido, conflito de relacionamento, abençoe e ore. Quinto, pague o mal com o bem. Então, se ele fez o mal, faça o bem para ele. Não queira, sexto, não queira fazer justiça com as próprias mãos, mas dê espaço, entregue para Deus cuidar disso. Olhando para essa base, temos ainda pontos específicos para pensar sobre essas duas formas erradas de lidar com o conflito, né? Fala no começo da pergunta. Ignorar o conflito ou atacar a pessoa que gerou o conflito. E aí no primeiro, ignorar o conflito, o que a Bíblia diz? Que não é esse o caminho. Nós devemos corrigir a pessoa, se a pessoa está errada, com espírito de brandura. Então eu preciso chegar para conversar, eu preciso conversar com meu marido. Se está acontecendo algum conflito, eu preciso conversar com ele. O segundo ponto, que é atacar a pessoa, em vez de atacar o problema, a gente vê a solução aí em Efésios capítulo 4, do verso 23, na verdade vai até o capítulo 5, verso 2, tem uma série de informações fundamentais para a gente atacar o problema e não a pessoa. Paulo escreveu assim: fiquem irados e não pequem. O que significa isso? A ira é aquela energia que vem dentro da gente e que a gente quer voar no pescoço da outra pessoa. Mas o que Paulo está dizendo é, ok, vem energia, mas não peque, não ataque a pessoa, ataque o problema. Use essa energia que vem para atacar o problema. Porque ele vai dizer, não deixe que o sol se ponha sobre a sua ira, não fique alimentando aquela ira para não virar amargura, nem dê lugar ao diabo. Quando nós damos lugar à amargura, nós damos lugar ao diabo. Não saia da boca de vocês nenhuma palavra podre, mas unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, assim transmita graça aos que ouvem. Não entristeça o Espírito Santo de Deus, no qual vocês foram selados para o dia da redenção. Que não haja no meio de vocês qualquer tipo de amargura, indignação, ira, gritaria, blasfêmia, bem como qualquer maldade. Pelo contrário, sejam bondosos e compassivos um para com os outros, perdoando uns aos outros, como também Deus em Cristo perdoou vocês.
Então, esse deve ser aqui o padrão para a gente lidar com os conflitos. Desafiador, né? Desafiador, mas pela graça do Senhor a gente consegue. E aí, vamos lá. Deixa eu ver se eu consigo responder mais duas. Eita, gente, tô cansada, viu? Mas vamos lá, mais duas. Como combater a amargura nos nossos muitos conflitos de relacionamento, né? A amargura no casamento, por exemplo. E aí, o que acaba com a amargura é você ter a perspectiva correta de quem é você e quem Deus é. E aí eu vou te passar já como tarefa de casa. Você vai ler Mateus 18, dos versos 23 a 35. E é o maior ensinamento que Jesus deu sobre perdão. Quando você entende isso, o que Jesus falou ali, você consegue não se amargurar e perdoar a outra pessoa. Isso é fundamental para que você não alimente aquela ira, aquele rancor, aquela amargura, certo? Então o caminho é entender quem você é, entender quem Deus é. E aí acabou, não tem espaço para amargura. E a próxima, última, como lidar com a passividade do meu marido. Nós lemos já 1 Pedro, a gente leu acho que o capítulo 3, verso 1 e 2, que diz que a mulher que tem um marido que não obedece a palavra, então um marido passivo, ele não está obedecendo a palavra, ela deve tentar ganhar o seu marido sem palavra alguma. Então ela deve tentar ganhar o marido pelo comportamento dela. Você vai, para ganhar o marido passivo, você vai investir no seu relacionamento com o Senhor. Não vai adiantar você ficar falando no ouvido dele. Você só vai ganhar um marido surdo, que não quer te ouvir mais. Então você vai investir no seu relacionamento com o Senhor. E deixa que o Senhor vai cuidar do resto. Tá? Então esse é um ponto. Provérbios 15, verso 1, diz que a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Então, não, mais uma vez, não vai adiantar você ficar buzinando no ouvido do seu marido, acusando ele, humilhando ele. Então, esse não é o caminho. Você vai cuidar do seu relacionamento com o Senhor. Em algum momento você pode exortar, se ele é um cristão? Pode. Pode conversar com ele abertamente, francamente, com mansidão. Você pode tentar. Mas não adianta ficar ali, né? O principal vai ser o seu comportamento. Seu comportamento piedoso tem como mudar o coração do seu marido. Ok, pessoal, nós já estamos aí com 1 hora de live. Eu procurei responder a maioria das perguntas de vocês, as perguntas mais complexas, procurei explicar para vocês. Quero lembrar mais uma vez que nós só temos até as 11 horas e 59 minutos para fazer a inscrição para o curso Esposa Segundo o Coração de Deus. O link para a inscrição está aqui na descrição do perfil, ok? Então, a partir de amanhã, as inscrições estão encerradas e eu já tenho recebido muitos feedbacks das pessoas que se inscreveram, estão assistindo às aulas e eu louvo a Deus por tudo isso, tudo que o Senhor tem feito e vocês são uma bênção para mim, graças ao Senhor. Ok? Então que Deus abençoe vocês. Essa live vai ficar gravada há um tempo, você pode compartilhar com outras pessoas e eu espero continuar abençoando a vida de vocês.